Você já teve aquele momento no código onde apareceu um novo requisito e você precisou adicionar um if else de novo no mesmo lugar de sempre? Pois é, nesse vídeo nós vamos aprender o polimorfismo, pilar da programação orientada a objetos, que resolve exatamente isso, tá? De forma limpa, elegante e sem mexer no código que já funciona. Tá? Se você não sabe utilizar o polimorfismo, cada novo requisito vira uma bomba relógio, esperando que alguém esqueça de adicionar aqui uma nova condição, ou pior, até acabe interferindo, apagando, enfim, alterando uma condição que já existe. Fica aqui que nos próximos minutos você vai saber como escrever um código que realmente escala. Fala, Dev! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Programação Orientada a Objetos do canal Codificando com Pedro. Até agora, a gente passou pelos fundamentos da programação orientada a objeto, pelo encapsulamento, que protege o estado interno do objeto, e pela herança, onde a classe filha herda comportamentos e características da classe pai. Beleza? Se você não viu esses vídeos ainda, recomendo fortemente que você assista antes de continuar nesse vídeo. Vou deixar a descrição aqui os links na descrição ou um card, pois os conceitos se constroem um em cima do outro. A gente precisa desses conceitos anteriores para entender o polimorfismo, ok? Diante disso, hoje é a vez do polimorfismo e esse é especial. É aqui onde tudo que você aprendeu, né, antes nos vídeos que eu comentei, vai fazer sentido junto, ok? Ao final desse vídeo você vai saber o que é, né, polimorfismo, o conceito, né, o problema que ele resolve, as duas formas de aplicar o polimorfismo, que é por herança, por interface, e quando usar cada uma dessas formas. Beleza? Bora pro vídeo. Estou aqui com o VS Code aberto e imagina o seguinte cenário. Você trabalha num e-commerce que aceita como forma de pagamentos Pix, cartão de crédito e boleto. O código do checkout seria alguma coisa parecida com isso, uma funçãozinha que ele recebe por parâmetro o tipo de pagamento que está vindo, e aí ele faz uma verificação, né? Faz se a transação for Pix, eu vou fazer o processamento chamando aqui o processamento do Pix. Se for cartão de crédito, eu vou chamar aqui o processamento do cartão de crédito. E se for boleto, eu chamo o processamento do boleto. Mas aí chega o produto e fala, agora a partir de tal data nós vamos aceitar cartão de débito. O que você faz? Abre esse arquivo e adiciona mais um if para verificar. Aliás, no parâmetro aqui, né, você adiciona que você vai passar a receber um tipo de pagamento cartão de débito. E aí você vai adicionar mais um outro if aqui para verificar se o tipo de pagamento é cartão de débito e fazer o devido processamento. Aí amanhã vem o produto e fala, agora nós vamos aceitar Pix por aproximação. Mesma coisa, você vai ter que fazer, sabe? Percebe o problema? Esse código ele é fechado para extensão e aberto para quebra. Cada requisito novo exige mexer no código que já está funcionando. E toda vez que você mexe no código que está funcionando, você corre o risco de quebrar alguma coisa. E é exatamente isso que o polimorfismo resolve. Resumindo, o problema, código frágil. Toda vez que você tem que mexer num código para adicionar, que já funciona, para adicionar uma nova funcionalidade, é um código frágil. Tá? E a solução? A solução é mais simples do que você imagina. Deixa eu te mostrar. Rapidinho aqui, se você está aprendendo programação orientada a objeto e quer conteúdo assim toda semana, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que aí você é avisado toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Beleza? Antes de pôr a mão na massa de olhar aí para o código, vamos primeiro entender o conceito de polimorfismo, tá? Então, a palavra polimorfismo, ela vem do grego poly, que significa muitos, e morfos, que significa formas, tá? Então, na programação orientada a objeto, é a capacidade do objeto de tipos diferentes responderem a um mesmo método de formas distintas. Ficou meio, né? Mas vamos seguindo. Você chama o mesmo método, então o método process ali, que nem está ali, por exemplo, no mesmo formato, mas cada objeto executa seu próprio comportamento internamente, tá? Então, ali o ability transaction vai executar seu comportamento, né, o seu processamento. O credit card transaction é outro comportamento, porque é outra forma de transação financeira, da mesma forma que o Pix transaction também tem as suas particularidades, certo? Então, assim, tem em mente, por exemplo, um controle que tem o botão ligar. Para uma TV, ele vai fazer o quê? Ligar a TV, aparecer imagem, coisa e tal. Para uma caixa de som, o quê? Vai ligar a caixa de som, vai começar a sair som. Então percebe que, tipo assim, são comportamentos diferentes, imagem e som, mas o botão faz a mesma coisa. Né? Então, é basicamente isso que o polimorfismo faz. Ele tem o mesmo processo
com comportamentos diferentes de acordo com o objeto. E tem duas formas principais de usar o polimorfismo aqui no TypeScript, que é o quê? Por classe, né, através de herança, com classe abstrata, e através de interface. A gente vai ver exemplos reais das duas formas, beleza? Então, resumindo, o polimorfismo ele tem o quê? Mesmo método, mais comportamentos diferentes de acordo com o objeto, ok? Vamos começar com a versão por herança, que é onde entra tudo que nós aprendemos na nossa série de programação orientada a objeto até o momento. Então, bora lá. Estou aqui com o VS Code aberto, então vamos abrir aqui nosso com o polimorfismo, e aí você vai ver o seguinte, nós temos uma classe aqui, transaction, ok? Ela vai ser a classe Py. Ela é uma classe abstrata porque ela não pode ser instanciada direto, tá ok? Temos aqui um método id, que está como read-only, que toda vez que você atribuir um valor, não pode ser mais alterado. E ele também recebe aqui um valor, o valor da transação, seta o status da transação. Né? Ele não recebe isso por parâmetro, ele já define que toda vez que acionar uma transação, ele vai estar pendente até finalizar o processamento. Repara que ele tem aqui um método process não implementado, um método abstrato. Né? Isso significa o quê? Que toda classe filha, ele obrigatoriamente tem que implementar esse método. E aí podemos ver isso aqui na classe PixTransaction. Ela estende a classe Transaction, e aí a partir do momento que ela estende, ela herda comportamentos e características, né? Métodos e atributos. Assim que a gente instancia a classe Pix, a gente tem que receber o quê? O valor, o identificador, o valor da transação, a chave Pix. E tem que repassar já para a classe mãe, através do comandinho super, os valores que ela precisa toda vez que essa classe é acionada, que é ID e valor. Agora, repara aqui que aqui tem um método processes. E se eu não implementar esse método, vamos colocar um nome qualquer aqui, ó. Olha lá, ó. O TypeScript ele já reclama, vamos colocar processi aqui, só para, olha lá, ó. Ele já reclama que não tem não está implementando corretamente a classe que ela estende. Então, repara que aqui eu tenho um comportamento específico do processamento para o Pix. Da mesma forma, acontece na classe Credit Card, que ela estende a transaction, recebe os parâmetros que ela precisa aqui, que é identificador, valor, os últimos dígitos do cartão e o número de parcelas. Repassa os parâmetros que precisa para a classe Py e também implementa o método process dele, com um comportamento diferente do Pix. Aqui ele devolve aqui Pix enviado para a chave tal, cobrança no cartão, né, com final tal, número de parcelas. Então, percebe que ele tem a mesma estrutura, né, o mesmo contrato, ele implementa aqui o process, né? E aí, na hora que nós vamos usar, né, deixa eu até mudar esse nome aqui, que eu estava fazendo alguns testes, renomeei ela aqui. Então, agora, olha a diferença. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, vou renomear aqui também, ó. Então, ó, repare aqui, ó. Aí eu tenho a função que faz o processamento do pagamento. Aqui a gente tinha o quê? É o process transaction. Eu não posso colocar o mesmo nome porque, como está no mesmo workspace aqui, ele vai criticar. Mas aqui o que ele fazia? Ele simplesmente pegava aqui o process transaction e ele esperava esses tipos de pagamento e tinha um if. Aqui não. Aqui simplesmente o quê? Eu tenho um process payment transaction que recebe um tipo transaction, que é esse tipo aqui. E aí, na hora de usar a forma de pagamento, eu criei aqui, por exemplo, uma constante Pix, dei um new Pix transaction, que é aqui a classe que nós temos aqui, que estende a transaction, e passei os parâmetros. Mesma coisa com o cartão de crédito. Chamei aqui a classe Credit Card Transaction, passei os parâmetros. Ah, beleza, agora vai ter uma nova forma de pagamento. Então, vem aqui, cria a classe para essa nova forma de pagamento. Vamos colocar aqui, sei lá, debit card. E aí, o que acontece? Aí, vamos só para a nível de, né? Suponhamos que ele faça um comportamento aqui só dele, só para nível de conhecimento. O que acontece? Eu vou passar a receber a forma de pagamento débito, ok? Não preciso mexer aqui. Entendeu? Eu só crio a classe. Aqui eu estou criando tudo no arquivo junto, mas você vai criar no arquivo separado. Você só cria a classe e aí chama ela. Né? Então vem aqui const debit card e chamo ela e acabou. Ok? Então, um único tipo, um único método. Quando chegar Pix, você vai usar a classe Pix. Quando chegar cartão de crédito, você vai usar cartão de crédito. Precisou implementar um novo tipo de pagamento, débito, cria a classe e sai usando. Não precisa mexer
aqui no método, na função que vai delegar. Então, com a herança e classe abstrata, a função consumidora não precisa saber qual tipo específico recebeu. Só chama o método e o objeto faz o resto, ok? Mas tem uma segunda forma que você vai usar muito no dia a dia, né? Muito mais no dia a dia, especialmente se você trabalha com aplicações com Clean Architecture. Deixa eu te mostrar. Então, a segunda forma é com interface, né, de se usar polimorfismo. E a diferença é conceitual. Enquanto a classe abstrata compartilha o comportamento entre as filhas, a interface ela define apenas um contrato de comportamento, sem nenhuma implementação, ok? Então, por exemplo, temos a interface aqui, processable. Ela diz que para qualquer coisa que seja processável, precisa ter esses dois métodos, o método process e o getReceipt, ok? E aí, as classes que implementam esse contrato, ó, veja que aí já o termo é diferente. Na herança, é as classes que estendem, né? Aqui não, as classes que implementam. Então tem aqui, ó, Billet Payment Transaction implements processable, que é a interface processable. E aí, para que ela seja uma classe processável, ela precisa ter esses dois métodos. Se um método falta, aí, ó, o TypeScript já critica porque ele não está seguindo o contrato, entendeu? Então, a mesma coisa acontece aqui com o Credit Card Payment Transaction. Ele implementa processable. A interface é apenas um contrato para falar, ó, para uma classe seja aderente a esse contrato, precisa ter esses comportamentos, ok? É basicamente isso. E na hora de utilizar, é semelhante com herança, a diferença é que o quê? Na herança, o tipo de transação que vinha era da classe pai. Aqui, o tipo de transação que vem é da interface. E aí a gente pode usar transaction process ou transaction getReceipt. E aí a utilização aqui é mais ou menos semelhante. Olha lá, ó. Então o que acontece? A gente faz da mesma forma. Eu criei uma constante billet e billet payment transaction, que é o que? Esse carinha aqui, né? Recebe os valores. Como ela implementa o contrato, né, a interface, eu posso chamar depois, instanciei a classe e chamei aqui a função. A função vai passando aqui a constante billet. E vai funcionar normal. Por quê? Porque essa classe ela segue certinho o contrato da interface. Então vai ter um transaction process, ele vai conseguir ter um método process e vai ter um método getReceipt. Isso é fundamental em aplicações com Clean Architecture, por exemplo. Sua camada de serviço processa pagamentos sem saber se é boleto ou Pix, né? E ele sabe que o objeto é processable, né? Baixa acoplamento, não tem nenhum acoplamento. Um exemplo muito que a gente vê muito nessa questão da Clean Architecture eu tenho lá a minha regra de negócio e tenho meus repositórios de banco de dados. Então, a regra de negócio ela tem um contrato, uma interface para conversar com os repositórios. Mas aqui eu estou usando o banco de dados MySQL, amanhã eu posso trocar para um Oracle. Eu só altero o meu repositório, né? Meu banco de dados. Mas a regra de negócio não precisa saber qual banco de dados que está usando. Ele simplesmente vai falar, eu preciso obter tal registro de tal tabela. E a interface ele vai garantir esse contrato entre os dois. Então, se o repositório teve alteração no banco de dados, se o repositório continuar seguindo aquele contrato da interface, ele vai ser transparente ali para a regra de negócio. E uma outra vantagem é o quê? Nos testes unitários, né? Quando você vai fazer o teste unitário, você cria um mock, você implementa um mock da interface com comportamento controlado. Então passa para a função e testa sem nenhum sistema externo, né? É muito simples de você testar. É muito simples de você testar, fazer testes unitários, porque você consegue separar o comportamento, fazer os mocks, sem necessidade de você ter que fazer o teste unitário, por exemplo, da regra de negócio e ter que executar junto o repositório. Não, você consegue mocar a interface. Beleza? Então, a interface ele é um contrato puro, sem implementação compartilhada, ideal para baixo acoplamento e testabilidade. Mas afinal, quando usar a herança e quando usar a interface? A regra é simples. Use classe abstrata quando as classes compartilham os atributos e comportamentos em comum.
como o ID e amount, né, que era o valor da transação, e um método base, que no caso lá era o process. Use interface quando você só quer definir um contrato, um comportamento sem nenhum estado compartilhado. Então, o exemplo que nós demos ali é que tanto o processamento do boleto quanto do cartão precisavam ter dois métodos. Fora isso, eles não compartilhavam, por exemplo, identificador, valor de transação, não compartilhavam nada. Simplesmente falar, ó, para processar um boleto ou processar um cartão, preciso ter esses dois métodos que estão na interface. Em aplicações com Clean Architecture, a interface é a forma padrão justamente pelo baixo acoplamento entre as camadas, né? Como eu expliquei. Eu tenho a camada ali que tem o repositório e tem a camada que tem as regras de negócio. Então eu tenho um contrato no meio para que uma não esteja acoplada à outra, né? E para fechar, quais as vantagens do polimorfismo? Então, a lista de vantagens são grandes, né? Por exemplo, aberto para extensão e fechado para modificação. Tem um novo requisito? Só adiciona o código novo e não mexe com o que está funcionando. Simples assim. Baixo acoplamento. Quem consome depende de contrato. Não implementação concreta em si. Então, você, tipo assim, tem um contrato, é o exemplo que eu dei, tem a regra de negócio, tem o repositório, tem um contrato no meio. Um não sabe como o outro funciona. Simplesmente, eles se conversam através de contrato. Facilidade para testar com a interface. Criar mocks são uma coisa trivial. Elimina condicionais desnecessários, você não tem que ficar encadeando ali ifs para adicionar funcionalidades ali. Então ele elimina esse encadeamento, deixa bem mais limpo o código, bem mais simples. E responsabilidade bem definida. Cada classe tem uma razão para existir e um comportamento claro. Então tem uma classe para processar Pix, uma classe para processar cartão de crédito, uma classe para processar boleto. Sabe? Cada um tem o seu comportamento bem definido, bem delimitado ali, sua responsabilidade ali, né? Bem definida. E como eu disse, código legível, né? Com responsabilidade bem definida. Então, tipo assim, você tem separações no código, você tem um código mais enxuto, tem complicadores no código, digamos assim, né? Ele fica cada classe com o seu devido comportamento e um código que centraliza tudo ali para facilitar o acionamento. Né, no caso ali das formas de pagamentos ali, né, de transacionar as formas de pagamento, no exemplo que nós demos ali. Então, assim, o polimorfismo, ele fecha o ciclo com o encapsulamento e com a herança. Os três juntos formam a base de uma arquitetura orientada a objetos de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, né? Isso ajuda a esse vídeo ser entregue para mais pessoas que estão interessadas no mesmo assunto, né? Ajuda o canal a crescer e tudo mais. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estão para vir por aí, ok? Se você curtiu esse conteúdo, eu vou deixar na descrição do vídeo e também um card em algum lugar aí, o link para o vídeo de herança, encapsulamento e os conceitos básicos sobre programação orientada a objetos, tá? Se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá que é bem interessante e ajuda a entender melhor ainda o polimorfismo, ok? No próximo vídeo da série, a gente fecha com o quarto pilar da programação orientada a objeto, que é a abstração. E spoiler, você já usou a abstração nesse vídeo, mesmo sem saber. Beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.